Fala galera, professor Diego aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre terrorismo. Para começar, eu gostaria que vocês fechassem os olhos por apenas 2 segundinhos e imaginassem para mim como é o rosto de um terrorista. Vamos lá? Será que parece com isso daqui? Temos várias representações do terrorismo dentro do imaginário popular, que são aqueles conjuntos de símbolos, imagens que de alguma forma remetem a algum ícone ou até mesmo a alguma representação social, algum acontecimento. E é claro que nas pessoas dos anos 2000 o terrorismo está bastante presente, posto que foi tema de vários vídeos, filmes e está impresso na mídia de todas as formas. Mas será que o terrorista hoje é exatamente como imaginamos? Vem comigo, vamos descobrir mais essa. Bora! O site das Nações Unidas traz o conceito de terrorismo, que em seu resumo, em suma, seria o seguinte: o ato criminoso ou atos criminosos de sequestrar, assassinar, provocar violência de forma física ou até mesmo psicológica sobre um grupo étnico, religioso, racial ou de diversos cunhos filosóficos por um motivo particular ou motivo afim. O interessante é que alguns países vão utilizar desse conceito para justificar políticas globais. Vamos utilizar aqui alguns casos para tentar explicar o terrorismo nos dias atuais e principalmente por que nossa imagem de terrorista não condiz exatamente com a ameaça atual. Os Estados Unidos também têm uma influência muito forte na construção do imaginário de terrorista. Casos de diversos filmes que vêm desde a década de 60 construindo no imaginário popular uma noção de quem seria o terrorista. Diversos filmes que vão representar tanto líderes da América Latina como líderes ou da Ásia ou até mesmo russos ou até mesmo árabes como os inimigos. Esses filmes têm uma fórmula muito comum entre eles. Basicamente, um grupo terrorista faz um ato indiscriminado, injustificável, ou de uma certa forma esse ato pode até ser justificado como uma retaliação a essa luta pela democracia dos Estados Unidos, e o inimigo em comum, que seria o terrorismo, precisa ser de uma certa forma combatido numa política rápida, precisa ser vigorosamente derrotado, e sempre vai ter lá um super-herói norte-americano para salvar o dia. Enquanto os Estados Unidos criava a imagem de um inimigo nos cinemas, ele também fazia várias operações na vida real. Claro, vamos recordar aqui as operações na América Latina, principalmente em 1969 na República Dominicana e também no Panamá em 1989, e além disso as guerras do Golfo, Afeganistão, Iraque e diversas outras incursões no Oriente Médio, principalmente, como sabemos, por conta do petróleo. Então a imagem de terrorista não quer dizer somente o homem-bomba, mas também aquele que atravessa o mundo e provoca imagens como essa. Claro que pós anos 2000 e principalmente pós atentados terroristas de 2001, a guerra ao terror propiciou ainda mais um crescimento de produções cinematográficas que viam no mundo árabe ou até mesmo nesse mundo do Oriente Médio como o antro dos grandes terroristas, e a cultura muçulmana e a cultura árabe como a grande vilã. É claro que ficou presente no imaginário e também vemos aí casos como, por exemplo, o Ahmed, o terrorista morto ou terrorista explodido, e também no Brasil, o Melhores do Mundo, que fez aí o Mohammed, que é um quadro de humor também utilizando desse estereótipo do árabe como o terrorista. Mas será que de fato esse é o perfil do terrorista? Como está o panorama global hoje com relação ao que seria terrorismo? Nem sempre o inimigo vai cruzar a fronteira, pegar um avião ou até qualquer meio de transporte para chegar no meu território.
é o movimento do terrorismo doméstico, ou seja, aqueles membros que já estão dentro do próprio país e cometem atos terroristas, ou os rostos, as faces que você nunca imagina cometendo um ato terrorista, como por exemplo, esses dois caras aqui, que estão nessa imagem, que cometeram em 1995 o atentado a bombas de Oklahoma City, matando aproximadamente aí 169 pessoas e ferindo mais de 600. Este cenário de terrorismo doméstico, as próprias agências norte-americanas de segurança dizem que de 2008 a 2016, a maioria dos casos, ou seja, mais que o dobro dos casos de suspeita de terrorismo, são produzidos por pessoas de dentro do próprio país, ou pior, de extrema direita. Essa nova fórmula de atentado terrorista se proliferou pelo mundo principalmente pela figura dos incels, que são celibatários, homens de postura considerada machista e tradicionalmente nerd. Vários desses homens praticaram atos ao redor do mundo. Podemos aqui citar os atentados na Alemanha durante o Yom Kippur e também aqui no Brasil os atentados à escola de Suzano, que deixaram aí grandes vítimas em contextos extremamente sangrentos e violentos. E é aqui que surge um outro grande problema midiático. Esse personagem ganhou força no imaginário popular. Veja, por exemplo, o caso da série The Big Bang Theory, que retratou vários homens nerds cometendo atrocidades por quase aí 10 anos no ar. Algumas delas, como por exemplo, tratar sempre a Penny como uma mulher burra e, é claro, né, os homens estarem sempre ali com suas posturas e suas opiniões quase que inquestionáveis. O Howard, que era o perseguidor sexual, e isso era engraçado, e o Sheldon, que é o homem extremamente arrogante, extremamente grosseiro, e por ele ser inteligente, isso acabava sendo engraçado. Além, é claro, de episódios em que a personagem da Amy pedia para ser assediada. Do ponto de vista cultural, é muito difícil você alterar esse ciclo de impedir as pessoas de consumirem produtos midiáticos que venham principalmente dos países lá de fora. E principalmente a impedir o sucesso de vários seriados norte-americanos e até mesmo de filmes. A questão é que, de alguma maneira, esses comportamentos eles são incentivados por muito tempo. Enquanto durante a década de 80, 90 e até mesmo nos anos 2000, houveram várias retratações midiáticas com relação principalmente a essa postura agressiva dos partidos extremistas, principalmente os árabes e os europeus, agora você vê um silenciamento muito grande com relação a essas posturas de extrema direita e principalmente essas posturas machistas que são até mesmo incentivadas de forma cultural. Basta ver o caso do presidente Trump, que teve que fazer um silêncio grotesco sobre as manifestações de Charlottesville que tinham um cunho supremacista branco, até porque vários dos seus eleitores faziam parte dessa manifestação. E é claro, hoje nós sabemos que vários são os líderes de extrema direita que ascenderam ao poder principalmente nos últimos 4 anos. Então quem é o terrorista? Se provocar atos de violência ou incentivá-los de fato é o que caracteriza o terrorismo, temos então um novo rosto. E ele não vem do outro lado do mundo, ele não vem do outro lado do planeta. Vale lembrar que eu não estou aqui falando para você não assistir as séries ou não assistir os filmes. Muito pelo contrário, meu único pedido é para que você, como sempre, tenha bom senso e crítica para saber selecionar o que assistir e o que você deve absorver. Espero que os ensinamentos sejam proveitosos para todos vocês e até a próxima, moçada. Valeu!